Os acidentes acontecem quando menos se espera. E quando eles ocorrem no trabalho, há uma série de direitos que o trabalhador tem em relação ao dano. Para se ter uma ideia, segundo dados do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador de Roraima, Sereste, só nesses 4 primeiros meses de 2016, 123 casos de acidente de trabalho grave já aconteceram, principalmente na construção civil e em supermercados. Acidentes de trabalho grave são mais comuns do que se imagina. Sair de casa para ir ao trabalho, pegar o transporte, no meu caso, o carro, mas pode ser a moto ou o transporte coletivo. E no meio do trajeto você se envolve em um acidente. Você pode até não saber, mas é considerado acidente de trabalho. É importante saber que quando a gente está indo de casa para o trabalho, do trabalho para casa e sofre um acidente de trânsito, não é um acidente de trânsito, é um acidente de trajeto. Então é um acidente de trabalho, que a gente considera um acidente de trabalho grave. Caso vocês, um motoboy, por exemplo, que é uma profissão que exige que ele esteja na rua o tempo todo fazendo entregas. Se ele sofre um acidente de trânsito, nesse horário que ele está fazendo a entrega ou voltando para o estabelecimento, ele está sofrendo um acidente de trajeto. E as pessoas não sabem, mas é importante lembrar que ele está sofrendo um acidente de trabalho, então ele tem todos os seus direitos garantidos. Agora também tem outro tipo de acidente chamando a atenção. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, casos de pessoas com depressão, ansiedade e estresse gerados no ambiente do trabalho pode ser também caracterizado acidente de trabalho. As principais formas que você tem de saber disso é você se conhecendo. Eu sempre bato numa tecla que é essa, você se conhece, você sabe quais são os seus limites. No momento em que aquele ambiente de trabalho te traz um sofrimento, então talvez ele não esteja condizendo com o que você procura no momento. Então, vamos supor que antes de eu ir trabalhar, eu eu vou ter que trabalhar hoje, já me dá uma dor de cabeça, ou não sei, já fico nervosa, já me angustia. Então, aquele momento é um sofrimento. Os direitos trabalhistas são bem claros. Quando for comprovado que o acidente teve a participação da imprudência do empregador, a vítima deve procurar ajuda. Quando acontece um acidente de trabalho, tem que se analisar se houve uma culpa exclusiva do empregador, se ele se expôs a um risco desnecessário ou não. A única forma de afastar uma responsabilidade do empregador é se o próprio empregado se expôs a um risco desnecessário. Se não foi, a responsabilidade do empregador ela é objetiva, ela independe de culpa. Portanto, esse empregado tem o direito de ser afastado para tratamento, onde ele vai ter o seu contrato de trabalho suspenso. Ele vai ficar recebendo um auxílio acidentário a partir de um determinado período de tempo pelo INSS. E se ele permanecer afastado para esse tratamento, quando ele retornar, ele tem uma estabilidade dentro da relação de emprego de 1 ano, pelo menos, a partir do seu retorno, a partir da sua convalescência. Segundo o Ministério do Trabalho, com a fiscalização e a prevenção nas empresas, a previsão é de que este ano o número de acidentes de trabalho seja bem menor que o ano passado. Nossa fiscalização é diversa. A gente fiscaliza recolhimento de FGTS, cumprimento de cotas de contratação de aprendizes e de pessoas com deficiência, combate ao trabalho infantil, as piores formas de trabalho infantil, combate ao trabalho análogo de escravo, fiscalização de legislação trabalhista em geral, como registro, anotação de carteira de trabalho, pagamento de salário, jornada. Além disso, a fiscalização do cumprimento das normas regulamentadoras de saúde e segurança pedidas pelo Ministério do Trabalho.